Antes da luz, havia uma voz. Antes do tempo, havia um pensamento eterno. E antes que qualquer império existisse, antes que o primeiro ser respirasse, uma história já estava sendo escrita. Não em papel, mas nas mãos do próprio Deus. Você pode achar que conhece a Bíblia, mas o que vamos revelar agora não é apenas uma sequência de versículos. É o fio invisível que une tudo. Cada geração, cada queda, cada promessa, faz parte de uma trama divina que atravessa os séculos com um só propósito: resgatar o que foi perdido. Essa não é apenas a história de um povo, é a história da sua origem, da sua dor, do seu destino. Fique comigo até o fim, porque hoje você vai enxergar a Bíblia como nunca antes, não como um livro antigo, mas como um mapa eterno, que aponta direto para o coração de Deus. Em tempos em que quase tudo precisa de começo, meio e fim para fazer sentido, existe uma história que resiste a essa lógica. Uma narrativa que começa sem princípio e atravessa os séculos sem jamais perder o fôlego. Antes que qualquer nação fosse formada, antes que existisse escrita, cidade ou rei, havia apenas uma presença. Nenhuma explosão cósmica, nenhuma sucessão aleatória de moléculas, apenas a existência de um ser sem limites, sem início, sem tempo. Mas se tudo teve um ponto de partida, por que esse ser não teve? A resposta é mais desconcertante do que parece, porque esse ser não faz parte do tempo. Ele é o autor do tempo. E como se isso não fosse suficiente, ele não apenas criou o tempo, o espaço e a matéria. Ele os moldou com um propósito, não com descaso ou acaso, mas com intenção. Toda a vastidão do universo visível, com suas galáxias incontáveis e leis precisas, é apenas um reflexo pálido do que essa mente eterna é capaz de projetar. O que existia antes de tudo? Apenas Deus. Não um conceito vago, não uma força impessoal, mas alguém. Alguém com vontade, com poder, com personalidade. Ele não surgiu de lugar algum, porque lugar algum existia. Ele não precisou ser formado, porque não depende de nada fora de si. É eterno, completo, imutável. Nesse ambiente onde não havia luz, som, matéria ou fronteira, ele pronunciou a primeira palavra criativa. E a partir de sua voz, tudo veio à existência. Não houve competição, nem esforço. Apenas vontade expressa em forma de ordem. E a luz brilhou onde nunca antes existira claridade. O céu se separou da terra, os mares se recolheram e deram lugar à terra seca. A vida brotou com variedade e complexidade assombrosas. Nada de evolução acidental ou processos inconscientes. Tudo foi intencional, funcional, belo. O ser humano, coroado como ápice da criação, não foi moldado como os demais. Recebeu um toque direto, um sopro pessoal, um reflexo do próprio Criador. Tinha consciência, moralidade, linguagem e liberdade. Não era um autômato, nem uma peça dentro de um sistema impessoal. Era alguém feito à imagem do próprio Deus. Com isso, também vinha responsabilidade, relação e a possibilidade de escolher. Por um tempo, essa relação entre Criador e criatura foi perfeita. Nenhuma culpa, nenhuma dor, nenhum peso. Havia confiança, beleza e comunhão. Mas a liberdade incluía riscos. E com ela veio a possibilidade da queda. Não se tratou apenas de comer um fruto proibido. Foi uma quebra de aliança, um ato de desconfiança contra aquele que havia dado tudo. Um gesto que dizia: preferimos o controle ao cuidado, preferimos o saber ao confiar. Essa escolha rasgou o tecido da criação. Tudo aquilo que havia sido formado em perfeita harmonia começou a desmoronar. A terra passou a produzir espinhos. O corpo, que antes não conhecia dor, passou a envelhecer. O espírito, que antes conhecia intimidade, passou a experimentar distância. O mal, que até então era apenas uma possibilidade, agora se tornava realidade. Com a queda vieram os ecos de uma humanidade ferida. O assassinato apareceu cedo, como se quisesse mostrar que o dano era profundo. Irmãos se tornaram inimigos. Povos começaram a se formar sem referência clara de propósito. A violência cresceu. A injustiça se espalhou. Deus, que antes andava com os humanos,
agora passava a ser mal compreendido, temido de forma distorcida ou completamente ignorado. Mas mesmo nesse cenário de caos, uma promessa havia sido deixada. Não seria o fim. A história continuaria. E ela continuaria porque o Criador não havia desistido de sua criação. Algo maior estava sendo preparado, algo que ainda não podia ser compreendido. Uma trajetória de restauração começava a se desenhar, ainda longe, mas presente como uma semente. Esse é o início de uma história que atravessa séculos, civilizações e impérios. Uma história onde Deus não observa a distância, mas entra no tempo e no espaço. Uma história que mostra como o eterno se aproxima do passageiro, como o invisível se torna tangível. Uma história que, embora comece no alto, desce ao mais profundo para depois elevar o que havia caído. E é a partir dessa origem que começamos a compreender tudo o que veio depois. Porque conhecer o início não é apenas olhar para trás. É entender o fundamento de tudo que existe. A base que sustenta cada movimento da história humana, cada busca por sentido, cada desejo por redenção. Quando o vínculo entre Deus e a humanidade foi rompido, os sinais dessa ruptura se espalharam de maneira rápida e profunda. A Terra, que antes era um jardim de harmonia, se transformou em um cenário de competição, dor e sobrevivência. Logo nas primeiras gerações, o reflexo da desordem moral se tornou evidente. Caim, ao se ver rejeitado por Deus, matou seu irmão Abel por inveja. Esse foi o primeiro homicídio da história. O primeiro sangue humano derramado não foi em batalha, mas dentro da própria família. Esse ato revelava como a separação espiritual afetava não apenas o relacionamento com Deus, mas também com o próximo. Depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. A partir de sua linhagem, surgiram pessoas que ainda buscavam a Deus, mesmo em meio à crescente corrupção ao redor. Esse grupo manteve viva uma herança de fé, ainda que rodeado por uma geração cada vez mais violenta e distante. Ao longo do tempo, o mundo se encheu de maldade. A violência se tornou o idioma das cidades. Segundo o texto bíblico em Gênesis, Deus viu que os pensamentos humanos eram constantemente inclinados ao mal e decidiu intervir. Foi nesse cenário que aparece Noé, descrito como um homem justo em sua geração. Ele não era perfeito, mas andava com Deus. Quando todos os outros pareciam ter esquecido o propósito da existência, Noé ainda mantinha sua fé. A ordem que recebeu foi radical: construir uma embarcação gigantesca para se proteger de uma inundação que ainda não dava sinal algum. Segundo a tradição, esse episódio do dilúvio ocorreu por volta do ano 2300 a.C. Enquanto construía a arca, Noé também anunciava a justiça de Deus. Mas ninguém deu ouvidos. A chuva finalmente veio, não como um fenômeno comum, mas como uma reversão completa da criação. Fontes subterrâneas se romperam e águas caíram do céu durante 40 dias sem cessar. Quando tudo se acalmou, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras estavam vivos. A partir deles, a humanidade recomeçou. Sem, Cam e Jafé deram origem aos grandes troncos linguísticos e étnicos conhecidos mais tarde: os semitas, os africanos e asiáticos, e os povos europeus. Essa distribuição das famílias humanas que se espalharam sobre a terra após o dilúvio é descrita no capítulo 10 de Gênesis como a tabela das nações. Com o passar das gerações, os povos se organizaram em grupos maiores, formaram cidades, ergueram torres. Um exemplo marcante foi a tentativa de centralizar o poder humano na construção da Torre de Babel. Ali, a humanidade buscou um nome para si, desafiando novamente os limites estabelecidos por Deus. Como resposta, a linguagem foi confundida e os povos se espalharam. Essa dispersão teve um papel decisivo na diversidade cultural e linguística que vemos até hoje. Mas em meio à pluralidade das nações, Deus resolveu agir de maneira direta e pessoal com uma família específica. Em algum momento por volta do ano 1900 a.C., na cidade de Ur, na região da Caldeia, local que hoje corresponde ao sul do Iraque, viveu um homem chamado Abrão. Ele não era alguém extraordinário aos olhos do mundo.
Sua terra era próspera, sua cultura politeísta. Mas Deus o chamou. A ordem foi clara: sair da terra natal, abandonar os laços familiares e seguir por uma direção desconhecida. E Abrão obedeceu. Essa decisão marca um ponto de virada na história da redenção. Ao fazer uma aliança com Abrão, Deus não apenas prometeu uma terra e uma descendência numerosa, ele revelou um plano maior. Por meio dessa família, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mesmo diante da idade avançada e da esterilidade de sua esposa, ele acreditou na promessa. Anos se passaram, e quando já não havia esperança natural, Sara engravidou. O filho da promessa nasceu e recebeu o nome de Isaque. Isaque cresceu e se casou com Rebeca. O casal enfrentou o mesmo desafio: esterilidade. Após 20 anos, nasceram os gêmeos Esaú e Jacó. Foi por meio de Jacó que a linhagem escolhida seguiu. Em um momento de transformação marcante, ele teve seu nome mudado para Israel. Seus 12 filhos formariam os pilares das 12 tribos que mais tarde comporiam o povo hebreu. Uma série de circunstâncias levou essa família a se mudar para o Egito. A fome assolava a região, e por meio de José, um dos filhos de Jacó, a família encontrou abrigo e provisão na terra de Gósen. No início, foram bem recebidos. Estavam em número reduzido, apenas 70 pessoas. Porém, com o passar do tempo, se multiplicaram grandemente. 4 séculos depois, os descendentes de Israel somavam centenas de milhares. Eram vistos como ameaça. Aquele que um dia fora povo hóspede, agora era escravizado. É nesse cenário de opressão que os próximos movimentos da história ganham forma. Um povo numeroso, marcado pela promessa, mas sem liberdade. Homens, mulheres e crianças vivendo sob domínio estrangeiro, aguardando uma libertação que parecia cada vez mais distante. Mas o tempo da promessa não falha, e o Deus que chamou Abrão para formar um povo separado ainda estava escrevendo essa história. Uma libertação estava a caminho. A escravidão no Egito havia obscurecido a identidade de um povo que nascera de uma promessa. Durante 4 séculos, os descendentes de Israel foram submetidos a trabalhos forçados, sem dignidade, sem terra, sem voz. Mas quando tudo parecia silenciado pela opressão, uma nova liderança surgiu. Moisés foi separado por Deus não apenas para desafiar o poder de Faraó, mas para reconduzir o povo à liberdade. A travessia pelo deserto, embora marcada por milagres e livramentos, revelou uma realidade desconfortável. Libertar o corpo é mais simples do que transformar a mente. O deserto não foi apenas um caminho geográfico, mas também espiritual. Uma geração inteira pereceu ali por não crer na direção que lhes era dada. 40 anos depois, o povo finalmente chegou à terra prometida, liderado por Josué. As primeiras conquistas foram rápidas, mas incompletas. Muitas regiões não foram dominadas, e as populações locais mantiveram práticas culturais e religiosas que logo contaminariam os israelitas. O ideal de um povo distinto, governado diretamente por Deus, começava a ser comprometido. Se você está acompanhando até aqui e essa história está fazendo sentido para você, escreva Amém nos comentários. É uma forma simples de mostrar que está junto nessa caminhada. Com o passar do tempo, o governo passou a ser exercido por juízes. Essas lideranças carismáticas surgiam em momentos de crise, quando a opressão externa forçava o povo ao arrependimento. Mas o ciclo se repetia: desobediência, sofrimento, clamor, livramento. A ausência de uma liderança central tornava a vida coletiva instável. Cada tribo agia por conta própria. A fé se tornava frágil, alternando períodos de devoção e apostasia. Diante disso, o povo pediu um rei. Desejavam uma figura humana que representasse estabilidade, força e proteção. Apesar do pedido contrariar o modelo original, Deus permitiu. Saul foi escolhido. Começou seu reinado com humildade, mas o poder expôs suas fraquezas. A insegurança e a desobediência logo comprometeram sua autoridade. Seu reinado, que durou cerca de 4 décadas, foi marcado por conflitos internos e desvio espiritual. Depois de Saul, veio Davi. Ele consolidou o reino e estabeleceu Jerusalém como capital. Davi foi mais do que um governante.
Foi poeta, guerreiro e adorador. Cometeu erros graves, mas sua disposição para o arrependimento manteve viva sua conexão com Deus. Sua liderança trouxe unidade ao povo e estabilidade às fronteiras. Foi sob seu comando que o reino de Israel atingiu uma expressão política e espiritual inédita. Seu filho, Salomão, herdou um império em crescimento, pediu sabedoria para governar e recebeu mais do que isso. O período de seu reinado foi de prosperidade, avanço comercial e reconhecimento internacional. O templo construído em Jerusalém se tornou o centro da vida religiosa. Porém, a influência de culturas estrangeiras, trazidas pelas alianças matrimoniais de Salomão, começou a diluir a fé do povo. Práticas idólatras ganharam espaço. No fim de sua vida, Salomão já não era o mesmo jovem que buscava sabedoria com humildade. Após sua morte, o reino foi dividido. O norte, chamado Israel, reuniu 10 tribos com capital em Samaria. O sul, chamado Judá, manteve Jerusalém como sede e foi liderado por reis descendentes de Davi. A divisão não foi apenas política, mas também espiritual. Enquanto Judá preservava, ainda que com falhas, o culto ao Deus verdadeiro, Israel adotava práticas religiosas misturadas com elementos pagãos, buscando conveniência e controle social. No Reino do Norte, nenhum rei demonstrou compromisso verdadeiro com Deus. Todos seguiram caminhos corruptos, manipulando a religião para garantir poder. Criaram centros de adoração alternativos, promovendo imagens que distorciam o caráter divino. Essa manipulação da fé servia a interesses políticos, afastando o povo da verdade. Durante mais de 2 séculos, Israel caminhou por uma trilha de decadência. Diante desse cenário, surgiram os profetas. Eles não eram religiosos oficiais, nem funcionários do palácio. Eram homens vocacionados para falar com autoridade em nome de Deus. Suas mensagens não buscavam agradar, mas confrontar. Amos, Oséias, Miqueias e outros levantaram suas vozes para denunciar injustiça social, idolatria e corrupção. Eles apontavam o distanciamento entre o culto externo e a vida prática do povo. O papel dos profetas foi profundamente relevante porque unia espiritualidade e ética. Eles mostravam que a verdadeira fé não se limita a rituais, mas se expressa em como se trata o próximo, em como se administra o poder, em como se defende a justiça. Ignorar essa mensagem teve consequências sérias. Israel foi invadido pelo Império Assírio. Cidades foram destruídas, milhares levados ao exílio e outros tantos substituídos por povos estrangeiros. Isso gerou uma mistura cultural forçada, e o povo que um dia havia sido chamado para ser exemplo, agora se tornava símbolo de dispersão. Enquanto isso, no sul, Judá resistia. Diferente de Israel, alguns de seus reis buscaram restaurar a fé verdadeira. Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Esses nomes representam momentos de reforma, quando o povo era convocado ao arrependimento. Mesmo assim, os desvios eram constantes. A aliança com Deus era frequentemente esquecida em troca de alianças militares e práticas religiosas estrangeiras. O declínio espiritual era acompanhado de decadência moral e política. Diante dessa deterioração, outros profetas foram levantados. Isaías, Sofonias, Jeremias, entre tantos. Suas palavras não apenas alertavam, mas também ofereciam esperança. Eles falavam de julgamento, sim, mas também anunciavam restauração. Mostravam que, mesmo diante do colapso, Deus ainda tinha planos. A destruição não seria o ponto final. Ainda havia algo maior reservado para o futuro. A deterioração de Judá se intensificava a cada geração. Mesmo com profetas clamando por arrependimento, os corações estavam endurecidos. A confiança em alianças políticas substituiu a fé. A justiça foi trocada por privilégios. O templo, que deveria ser um centro de adoração sincera, tornou-se palco de rituais vazios. O aviso havia sido claro. A negligência espiritual teria consequências. E essas consequências não demoraram a chegar. No ano de 586 a.C., os babilônios, liderados por Nabucodonosor, cercaram Jerusalém. O cerco foi cruel, prolongado, impiedoso.
Quando finalmente romperam os muros, a cidade foi saqueada, queimada e humilhada. O templo foi destruído. Os utensílios sagrados foram levados. Homens, mulheres e crianças foram conduzidos em marcha forçada até a Babilônia. Os que resistiram foram mortos. Restou apenas um povo fragmentado, com sua identidade ferida e suas promessas parecendo distantes. No exílio, os hebreus se viram obrigados a reavaliar tudo o que acreditavam. Sem templo, sem sacerdócio, sem terra, precisaram redescobrir a essência da fé. Foi nesse contexto que surgiram as sinagogas como centros de ensino e oração. A memória das Escrituras ganhou novo valor. Profetas como Ezequiel e Daniel foram fundamentais para manter viva a chama da esperança. Em vez de uma religião baseada em formas, os exilados passaram a compreender a importância da aliança pessoal com Deus, mesmo em terra estrangeira. Jeremias, ainda em Jerusalém antes da destruição, já havia profetizado que o exílio duraria 70 anos. E exatamente nesse período, os acontecimentos começaram a mudar. O Império Babilônico caiu nas mãos dos medos e persas. Ciro, rei da Pérsia, adotou uma política diferente. Permitiu que os povos conquistados retornassem às suas terras de origem. Esse decreto representava mais do que uma reviravolta política. Era o cumprimento de uma palavra dada muito tempo antes. Sob a liderança de Zorobabel, o primeiro grupo retornou a Jerusalém. Encontraram uma cidade em ruínas e um templo completamente destruído. O trabalho de reconstrução foi lento e difícil. Havia desânimo, escassez, oposição externa. Os samaritanos, povos misturados que haviam ocupado a região, tentaram se infiltrar nas obras e, ao serem rejeitados, passaram a boicotar os projetos. Por quase 20 anos, a construção do templo ficou parada. Foi nesse período que surgiram vozes como a de Ageu e Zacarias. Esses profetas não falavam apenas de restauração física, mas espiritual. Conclamaram o povo a colocar novamente Deus no centro de suas prioridades. Aos poucos, o entusiasmo retornou. As obras foram retomadas e o segundo templo, embora menos suntuoso que o de Salomão, foi concluído. Mais do que um edifício, ele representava a sobrevivência de uma identidade. A aliança ainda estava de pé. Anos depois, Esdras chegou trazendo consigo uma missão diferente: restaurar o ensino da lei. Não bastava reconstruir muros ou estruturas. Era necessário reerguer valores, reacender a verdade. A leitura pública das Escrituras provocou arrependimento coletivo. Famílias foram reorganizadas, práticas distorcidas foram abandonadas. A fé voltou a ocupar espaço na vida cotidiana. Em seguida, Neemias chegou com autoridade administrativa para reconstruir os muros da cidade, mas também para reforçar a disciplina e a justiça entre o povo. Mesmo com esses avanços, o tempo trouxe novos desafios. Gerações seguintes mantiveram os rituais, mas com o coração distante. A prática da fé foi substituída por conveniência. Sacrifícios eram oferecidos com desleixo. Os dízimos eram negligenciados. Os sacerdotes se corrompiam. O povo, ainda que frequentasse o templo, demonstrava indiferença. Nesse cenário, o profeta Malaquias trouxe suas advertências. Criticou a apatia espiritual, condenou a hipocrisia dos líderes e chamou o povo à sinceridade. Após as palavras de Malaquias, a profecia cessou. Um longo silêncio tomou conta da história. 400 anos se passaram sem uma única nova revelação registrada. Esse período ficou conhecido como o tempo entre os testamentos. Mas o silêncio não significava inatividade. Enquanto Israel aguardava, os cenários do mundo mudavam rapidamente. O domínio persa foi substituído pelos gregos, sob Alexandre o Grande. Com ele, vieram a expansão cultural helênica e a difusão da língua grega, que mais tarde permitiria que as escrituras fossem acessíveis a outros povos por meio da versão conhecida como Septuaginta. Após a morte precoce de Alexandre, o império foi dividido entre seus generais. A Palestina ficou alternadamente sob o controle de egípcios e sírios. Em determinado momento, o governante Seleucida Antíoco Epifânio, numa tentativa de impor sua religião, profanou o templo em Jerusalém, ordenou sacrifícios pagãos e proibiu práticas judaicas.
Como resposta, surgiu a revolta dos Macabeus, liderada por uma família sacerdotal. Após intensas batalhas, conseguiram restabelecer a autonomia religiosa e política por um curto período. Essa resistência reacendeu o orgulho nacional e o desejo messiânico. Muitos esperavam que o libertador prometido nas antigas escrituras surgisse nesse contexto, alguém que derrotasse os inimigos e restaurasse o esplendor de Israel. Mas novas mudanças estavam por vir. Em 63 a.C., o general romano Pompeu invadiu Jerusalém. A partir daí, a região passou a ser administrada por Roma. Herodes, nomeado rei da Judéia pelos romanos, iniciou obras monumentais, incluindo uma grandiosa reforma no templo. Mas seu governo era marcado pelo medo, pela violência e pela manipulação. Enquanto as instituições religiosas se acomodavam ao poder romano e o povo se dividia entre esperança e desilusão, o cenário estava pronto. Mesmo em meio ao silêncio profético, tudo se organizava discretamente para o cumprimento de uma promessa antiga. Não havia mais profetas em atividade, mas o tempo estava cheio de expectativa. Cada família, cada sacerdote, cada sábio sabia que algo maior ainda estava por acontecer. E a história ainda estava longe de terminar. As promessas ecoavam nas sinagogas, nos cânticos antigos e nas conversas familiares. Mesmo sem novos profetas, o anseio por uma intervenção divina crescia a cada geração. Os que conheciam os escritos antigos esperavam alguém que restaurasse Israel, libertasse o povo da dominação estrangeira e renovasse a aliança com Deus. A opressão romana, a corrupção de líderes religiosos e o peso das tradições tornavam esse desejo ainda mais intenso. Era nesse ambiente, tenso e inquieto, que a história tomou um rumo definitivo. Na pequena cidade de Belém, localizada nos arredores de Jerusalém, uma criança nasceu sob circunstâncias modestas. Seus pais, José e Maria, pertenciam à linhagem de Davi, mas viviam longe do poder e do prestígio que essa descendência um dia representou. Não havia trono, nem glória política, apenas um estábulo improvisado, longe da atenção dos homens, mas não dos céus. O nascimento foi marcado por sinais incomuns. Mensageiros celestiais anunciaram o evento a pastores, e estudiosos vindos do Oriente, guiados por um fenômeno astronômico, viajaram longas distâncias para ver aquele que havia sido prometido. O menino cresceu longe dos centros de influência, na vila de Nazaré, conhecida por sua simplicidade. Aprendeu o ofício da carpintaria, viveu com discrição, sem alarde. Quando atingiu a idade de 30 anos, apresentou-se ao profeta João, que batizava nas águas do rio Jordão. Ao descer aquelas águas, não demonstrava culpa, mas sim solidariedade. Identificava-se com os pecadores que viera resgatar. Naquele momento, uma voz foi ouvida. Era a confirmação divina de que aquele homem era o Filho amado. Logo após o batismo, retirou-se para o deserto. Ali, durante 40 dias, enfrentou tentações que testavam sua identidade, sua missão e sua fidelidade. Recusou atalhos, rejeitou a vaidade e permaneceu fiel à palavra de Deus. Esse confronto não foi apenas simbólico, representava a vitória onde a humanidade havia falhado. Era a reafirmação de que um novo caminho estava sendo traçado, não baseado em força política, mas em obediência e verdade. De volta às cidades, iniciou seu ministério com palavras que confrontavam e curavam. Falava com autoridade, não como os mestres da lei. Seus discursos alcançavam o coração dos simples, mas também desafiavam os poderosos. Chamava pessoas comuns, como pescadores, para segui-lo. Restaurava vidas, perdoava pecados, curava enfermidades, mas sempre deixava claro que seu reino não era deste mundo. Ele não evitava os excluídos. Tocava leprosos, conversava com mulheres marginalizadas, entrava em casas de cobradores de impostos. A justiça que ensinava não era feita de aparência, mas de sinceridade. Falava de um Deus que vê o íntimo, que valoriza o arrependimento mais do que os rituais. Expunha a hipocrisia dos que usavam a religião como instrumento de controle. Por isso, atraía multidões, mas também acumulava inimigos. Seus milagres não eram exibições de poder. Cada ato tinha propósito.
Quando multiplicava pães, não era para impressionar, mas para revelar a compaixão de Deus. Quando acalmava tempestades, mostrava domínio sobre a criação. Quando ressuscitava mortos, revelava que a vida não terminava com o sepulcro. Tudo o que fazia apontava para algo maior, a restauração daquilo que havia se perdido no princípio. Mesmo com tantos sinais, muitos não compreendiam. Esperavam um libertador armado, não um servo sofredor. A expectativa messiânica estava tão enraizada em imagens de força que não reconheciam o verdadeiro poder na humildade. Quando ele falou abertamente sobre seu sofrimento, rejeição e morte, até os mais próximos hesitaram em aceitar. Mas sua missão não era adiar o juízo, e sim suportá-lo. Durante os 3 anos de ministério público, ensinou em montes, embarcações, casas e sinagogas. Contava parábolas, usava histórias do cotidiano para revelar verdades profundas. Convidava ao arrependimento, mas também à confiança. Sua presença confrontava, mas nunca coagiu. Oferecia graça, mas exigia entrega. A tensão cresceu em Jerusalém. Sua entrada na cidade, montado em um jumento, foi recebida com ramos e aclamações. Mas os líderes religiosos, já decididos a silenciá-lo, aceleraram os planos. Em uma refeição íntima, anunciou que seria traído. Naquela mesma noite, foi preso injustamente, julgado sem defesa e entregue aos romanos. Os gritos que antes diziam Hosana, agora pediam sua morte. Na cruz, não apenas sofreu fisicamente, mas carregou a culpa de toda a humanidade. O peso do pecado não era simbólico, era real. Seus últimos suspiros não foram de derrota, mas de cumprimento. A obra estava completa. O véu do templo se rasgou. A separação entre o sagrado e o profano foi desfeita. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Sua ressurreição não foi apenas uma vitória pessoal, mas o selo de que sua missão havia sido aceita. Apareceu a muitos, restaurou seus discípulos, renovou o propósito. Ensinou que o reino agora avançaria por meio de testemunhas, homens e mulheres que seriam transformados e enviados. Antes de partir, prometeu que não os deixaria sozinhos. Um novo tempo estava prestes a começar. A despedida de Jesus não foi um fim, mas o início de uma nova etapa. Pouco tempo após sua ascensão, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. Em meio a um festival tradicional, seus seguidores, ainda assustados e recolhidos, receberam um poder que não se explicava por métodos humanos. O Espírito de Deus desceu sobre eles, enchendo-os de coragem e clareza. Línguas diferentes foram compreendidas por todos, revelando que a mensagem agora atravessava fronteiras, idiomas e culturas. Aqueles que haviam fugido durante a prisão do Mestre agora anunciavam publicamente que ele estava vivo. Milhares ouviram, se comoveram e se uniram à fé. O que começou como um pequeno grupo passou a se espalhar pelas aldeias, campos e grandes centros urbanos. A mensagem já não pertencia apenas a um povo ou a uma geografia. Era um chamado global. Era a esperança proclamada em vozes antes silenciosas. Com o tempo, a fé se expandiu além das fronteiras da Judéia. Samaria, Galiléia e outros territórios ouviram as boas novas. Pessoas que antes eram vistas como impuras passaram a ser acolhidas. Os antigos muros culturais começaram a cair. Um dos principais propagadores dessa expansão foi Saulo de Tarso, um fariseu rigoroso que, após um encontro com o ressuscitado, tornou-se mensageiro incansável do Evangelho. Sua transformação foi tão radical que mudou sua trajetória e impactou gerações inteiras. Ele percorreu cidades da Ásia Menor, da Macedônia e da Grécia. Fundou comunidades, escreveu cartas, enfrentou perseguições e manteve-se firme. Suas palavras ainda ecoam, não como ecos do passado, mas como orientações vivas. Ele falava de graça, redenção, reconciliação. Não apresentava uma religião nova, mas o cumprimento de algo prometido desde o início dos tempos. As comunidades cresciam mesmo sob ameaça. Prisões, açoites, censuras. Nada foi capaz de conter o avanço. Em Roma, no centro do poder mundial da época, cristãos eram vistos com desconfiança. Muitos foram executados, outros viveram escondidos.
Mas a mensagem persistia. Não se tratava de um movimento político nem de uma ideia filosófica. Era a vida sendo transformada por dentro. Com o tempo, os seguidores passaram a ser chamados de cristãos. Esse nome, inicialmente usado com desprezo, passou a identificar uma nova forma de viver. Eles partilhavam o pão, cuidavam dos necessitados, perdoavam inimigos, oravam pelos que os perseguiam. Não havia poder militar, mas havia convicção. Não havia templos luxuosos, mas havia comunhão sincera. Essa era a força que movia cada passo. A mensagem de Jesus continuou a ser anunciada mesmo depois da morte dos apóstolos. O que eles testemunharam foi transmitido a outras gerações, que também decidiram seguir esse caminho, mesmo diante de prisões, fogueiras, arenas. O sangue dos mártires não calou a fé. Pelo contrário, fez com que ela se espalhasse ainda mais. Como chama protegida pelo vento, cada sopro de perseguição fazia o fogo alcançar lugares mais distantes. Ao longo dos séculos, a fé cristã se entrelaçou com histórias de povos, impérios, civilizações. Às vezes confundida com instituições humanas, às vezes manchada por erros cometidos em seu nome, mas nunca esquecida em sua essência. O Deus que se fez homem habitou entre nós e ofereceu redenção a todos os que crerem. A narrativa que começou fora do tempo, atravessou genealogias, enfrentou reinos, resistiu ao exílio, rompeu o silêncio e encontrou seu clímax em um carpinteiro de Nazaré, permanece viva. Cada geração que a redescobre passa a fazer parte dela. Não é apenas um relato antigo, mas um convite presente. A história não terminou no primeiro século. Ela continua a ser escrita na vida daqueles que entendem que fé não é fuga, mas reencontro com o propósito original. O Evangelho, no seu coração, não é um código moral, nem um manual religioso. É uma boa notícia que responde às perguntas mais profundas da alma. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A resposta não está num sistema, mas em uma pessoa. Alguém que atravessou o tempo, venceu a morte e deixou um caminho aberto. Não se trata apenas de recordar os fatos. Trata-se de reconhecer que essa mesma história, que começou antes que o mundo existisse, toca nossa existência hoje. O Criador ainda chama. A redenção ainda alcança. A luz ainda brilha. E diante disso, cada um precisa decidir o que fazer com essa história. Ignorá-la, resisti-la ou aceitá-la como verdade que transforma. Porque o que começou na eternidade, atravessou os desertos, cruzou a cruz e venceu o túmulo, não é apenas um relato antigo. É uma realidade viva e continua a transformar corações, um por um, em todas as partes do mundo. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.